Muito bem. Então já iniciei a gravação. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando aí a aula de informática no curso de logística noturno, tá? Hoje é dia 12/8, 12 de agosto. Muito bem, temos 9 alunos na sala. Alguns alunos avisaram que estavam com problemas de internet hoje, né? E avisaram que não iriam conseguir entrar na aula síncrona. Mas lembrando aí, como eu expliquei na aula passada, que foi a nossa primeira aula, que as aulas de informática eu vou estar sempre gravando, tá? E disponibilizando depois lá no Moodle. Então quem não conseguir assistir no horário específico, né, pode depois acessar o Moodle e assistir a aula lá do Moodle. Tá legal? Então, isso aí. Aula de hoje, nós estamos aí, quem não se acostumou ainda direito, eu vou repetir, né? Nós estamos trabalhando num método virtual no formato de semana A e B, certo? Então, algumas disciplinas são alocadas na semana A, outras disciplinas alocadas na semana B. No caso da informática, a gente está alocado na semana A. Então, como é que funciona? Na semana A, que foi semana passada, nossa primeira semana de aula, a gente disponibiliza material novo, conteúdo novo lá no Moodle, tá? E faz aula síncrona na quinta-feira às 19 horas, tá? Nessa aula síncrona, a gente explica o conteúdo, né? Mostra aí o Moodle para vocês, mostra o conteúdo novo e quais atividades vocês terão que desenvolver. Aí, na semana B, a disciplina de informática não vai ter conteúdo novo, certo? Mas aí a gente vai ter aula síncrona novamente na quinta-feira às 19 horas para, se precisar, explicar novamente o conteúdo e tirar as dúvidas dos alunos. Lembrando que os prazos das atividades, em geral, a gente não vai postar o conteúdo na quinta-feira. A gente vai postar da primeira semana da semana A. A gente vai postar o conteúdo no começo da semana, na segunda, no máximo na terça-feira da semana A. O conteúdo vai estar no Moodle. E na quinta a gente tem nossa primeira aula síncrona, né? Então, o prazo para entrega das atividades é no final da semana B, na sexta-feira da semana B. Então, como nós estamos na semana B, o prazo final para entrega das atividades da disciplina de informática é na sexta-feira à noite, na sexta-feira amanhã, né, dia 3, sexta-feira 13, tá? Até as 11h55, às 23h55 da noite, certo? Alguma dúvida com relação a essas semanas e a forma como a disciplina de informática está sendo desenvolvida? Não. Não, Pérola. Muito bem. Mais alguém? Alguma dúvida? Se quiser escrever no chat também, à vontade. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, Gabriel. Então, pessoal, como tem algumas pessoas aí que entraram é, essa semana no curso, né? Teve uma segunda chamada que tínhamos vagas aí adicionais aí, né? Do curso. Então, alguns alunos entraram essa semana, né? Então, eu vou compartilhar novamente a tela do Moodle, vou explicar de novo o conteúdo, já expliquei os ciclos, né? Mas vou explicar novamente o conteúdo, tá? E vai servir tanto para as pessoas que entraram essa semana, como para os que assistiram já a aula passada também. Lembrando que a aula da semana passada está lá no Moodle também, além do conteúdo, a aula da semana passada está lá também. Quem perdeu a aula da semana A pode assistir lá no Moodle também, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Alguém conta pra mim aí no microfone se tá enxergando direitinho, tá, gente? Que agora eu não consigo mais enxergar o chat. Estão visualizando bem aí o Moodle? Sim, sim. Sim. Legal, obrigado, galera. Bom, então nossa disciplina ela vai estar sempre dividida em bolinhas aqui, em botõezinhos azuis aqui na parte de cima da tela, tá? Vão ser 10 botõezinhos, só o primeiro que está ativo porque só o primeiro que está com conteúdo, né? A partir de segunda-feira,
já vai estar liberado a bolinha aí, 2, né? Com conteúdo novo, porque já é a semana A, certo? Então, a partir da semana que vem já teremos aí a bolinha 2. Mas essa aqui é o primeiro bloco de 2 semanas, a semana da aula do dia 5 e do dia 12, tá? Aqui tem a apresentação da disciplina, explica aqui que o prazo final vai ser na sexta-feira, dia 13, né? A apresentação dos professores, para quem não estava na aula passada e não assistiu ela no Moodle, a disciplina de informática ela é disponibilizada por 2 professores, eu e o professor Danilo, tá? Por quê? Porque quando as aulas são presenciais, os laboratórios de informática lá do Instituto Federal tem 20 computadores em cada classe. Como a classe pode ter até 40 alunos, então a gente divide, metade da classe fica com o professor Danilo num laboratório, a outra metade com o professor Sérgio, que sou eu, no outro laboratório, tá? Nas aulas à distância, nós estamos dando aula em conjunto, todos os alunos junto, tá? Mas como eu expliquei na aula passada, o professor Danilo ele está com uma licença de capacitação, ele está fazendo um curso e agora, agosto e setembro, ele está de licença, ele vai voltar no comecinho de outubro, tá? Avaliação, não teremos provas na nossa disciplina, as tarefas dos blocos, dos ciclos, vão servir de nota para vocês. Legal? Então, entregou todas as tarefas, teve nota superior a 6 em todas as tarefas, a gente vai somar, dividir, tirar a média, né? E você vai ser aprovado tranquilamente. E as frequências? Assiste às aulas de quinta-feira, tá com frequência. Não consigo assistir às aulas, dá para assistir no Moodle posteriormente, e aí entregou as atividades, está com frequência também, além de estar com nota, tá? Essa aqui é a aula da semana passada, que eu já coloquei aqui no Moodle. Legal. Então, a aula do dia 5 do 8, pessoal, né? Teve a apresentação do ambiente, já tiveram aula de tudo mais, como foi feito agora. Material, galera. Aula de Windows, que está lá embaixo no final. Aula de hardware e de software, são 3 PDFs aí, apostilas, tá? Vocês podem baixar essas apostilas, salvar aí, guardar para vocês, para ler posteriormente, tá? Elaboradas pelo Danilo, tem algumas que foram elaboradas pelo professor Mário, que é um professor que dava aula aqui no Instituto Federal de Registro e foi transferido lá para São Carlos, né? Entre outras. E aqui tem um PDF aqui explicando como enviar arquivos em uma tarefa. Muitas das disciplinas vão pedir para vocês entregarem tarefas para os professores através do envio de arquivos, né? Então aqui a gente fez um tutorialzinho explicando como que faz isso aí. Quem tiver com dúvidas pode ler esse tutorial. Bom, 2 primeiras atividades obrigatórias valendo nota que todo mundo tem que participar. O Fórum 1, legal, que vocês têm que participar até amanhã à noite, que é o quê? Clica aqui no Fórum 1, lê a apresentação dos alunos, olha lá, o Toniel, Liriane, Letícia, Christopher, tá? Gustavo, Victoria e por aí afora, né? Toda a galera aqui que se apresentou. Legal? Se quiser comentar alguma coisa na apresentação dos amigos, oi Joaquim, você é de Pariquera, que legal, eu também sou, patati patatá, fiquem à vontade, tá? A tarefa, gente, vocês não precisam preencher a tarefa, vocês só devem fazer o seguinte. Não precisa entrar aqui e enviar nada, vocês só devem fazer o seguinte. Entrar aqui no perfil de vocês aqui em cima do Moodle, escolher aqui modificar perfil, tá? Vir aqui no perfil de vocês, conferir se tá tudo certo, né? E vir aqui e colocar uma foto no perfil de vocês. Por que isso, professor? Para que quando a gente estiver dando nota, corrigindo atividades, conversando com vocês, a gente consiga visualizar a carinha de vocês, já que à distância a gente tem uma certa dificuldade para isso, tá? Até amanhã à noite também o prazo para desenvolver essa atividade, né? Bom, aí tem o conteúdo dessa semana, galera. Introdução ao hardware. O que é o hardware na informática, né? As peças, as partes do computador. Tem uma videoaula aqui do professor Sérgio. E aí tem um questionário, 15 alunos já preencheram esse questionário, tá? Sobre essa videoaula e o PDF de hardware que está ali em cima.
Depois tem uma aula sobre software também, do professor Sérgio aqui. Vocês vão assistir a videoaula, ler o PDF, tá? E responde o questionário 2 também. 14 pessoas já responderam. E a aula de Windows, Bits e Bytes, ela não tem um questionário, mas é muito interessante de ler, de assistir. Ler a apostila e assistir, tá? Que é uma aulinha aí explicando o que é o Windows, as principais funções dele e que são bits e bytes aí, dois recursos muito importantes, né? Então, praticamente é isso. Só vou mostrar para vocês aqui um questionário, ó. Vou simular aqui como se eu estivesse preenchendo, fazendo o questionário, tá? Quando vocês iniciarem a tentativa, galera, vocês têm 50 minutos para desenvolver essa tentativa, para responder essas 10 questões que estão aqui do lado direito, ó. Tá? Cada questão vai ser de um jeito. Essa aqui é de arrastar, então você encaixa as caixinhas aqui no lugar onde você acha que é o correto, tá? Eu tô pondo de qualquer jeito, tá, gente? Nem li a frase, não sei se eu vou acertar. Aí você pula para a próxima questão, você pode ir para a questão 6, para 10, voltar, né? Essa aqui é uma de verdadeiro ou falso, você lê e escolhe a opção, tá? E vai respondendo, tá? Questão 3, questão 4. Legal, essa aqui é de opções, né? E vai assim por diante até chegar na questão 10. Não pode, é uma tentativa só. Então você não pode no meio do caminho, cansei. Vou parar, vou fazer outra coisa, depois eu volto para responder. Não pode. Se você fechar essa janela, ele dá como finalizado o seu questionário, tá? E se estourar os 50 minutos também, aqui ó, tem 48 minutos para eu terminar. Ele também dá como encerrado o seu questionário, você não tem outra chance de finalizar. Então, relembrando, ó, os questionários estão abertos desde o dia 2/8 e vocês têm até amanhã, às 23h55, para desenvolver esses questionários. Legal? Então, esse é o conteúdo aí do primeiro bloco de 2 semanas, da semana A e B, tá? E essas são as tarefas, né? Um fórum para vocês se apresentarem. Tem que mudar a fotinho de vocês do perfil, tá? Aquela tarefa para mudar a foto só tá lá para quê? Eu vou ver um por um todos os alunos que trocaram de foto e vou dar 10, tá? Quem não trocou de foto, vou dar 0. Legal? No fórum, vou passar um por um que se apresentou, vou dar 10. Quem não se apresentou, vai ficar com 0, tá? E os questionários são corrigidos automaticamente pelo Moodle, conforme vocês preenchem ali, finaliza, ele já te dá a nota, tá? Eu só vou depois puxar um relatório dessas notas. Então são 4 atividades aí para vocês nesse primeiro bloco, beleza? Então reprisei aí, tá? A explicação da semana passada, né? E dei mais algumas dicas aí pra galera. Agora, galera, pergunto aí se tem dúvidas com relação ao questionário, às tarefas e ao conteúdo. Como que estão? Já conseguiram assistir tudo? Já responderam? Como é que tá? Tá silencioso, né? Tá todo mundo no mudo. Entendi. Ô, professor, eu ainda não consegui responder os questionários por causa que a minha internet ela tá oscilando muito. Aí eu tô com medo que no meio caia, eu não consigo terminar. Tá. Tá certo? Mas tem que arriscar aí, pelo menos até amanhã, hein, Gabriel? Com certeza, pois é. Tá joia, tranquilo, tá? E o resto do A minha tá pessoal? tranquila, professor. Tá tranquilo, Pérola? Muito bem. Eu também já terminei tudo. Beleza, Eu Beatriz. também, já. Show, Manuela. Stephanie, Vitória, Ingrid, Cauã, Christopher, Letícia, Juliane, Luigi, Gustavo. Tá tranquilo? Gustavo pôs ali, Cauã, Stephanie puseram no chat. Beleza, tudo tranquilão. Ingrid ainda não. Tranquilo, Ingrid. Se tiver dúvidas, só chamar. Galera, com relação, Letícia já terminou. Com relação às atividades, Vitória também já fez todas, né? Em geral, na segunda ou terça-feira, no máximo, tá? As atividades já vão estar corrigidas. Legal? Aí vocês podem entrar no Moodle quando vocês entrarem para ver o conteúdo novo aí da semana que vem, na segunda ou na terça-feira, tá? Eu aviso lá no grupo do WhatsApp.
que já tem conteúdo novo, tá? Luigi, tudo tranquilo. Então vocês já podem entrar também no conteúdo passado da semana anterior, tá? Para verificar as notas e as correções. Sempre vai ter algum comentário aí nas tarefas de vocês. Então, a partir do ciclo que vem, nós vamos começar a trabalhar digitação de texto, editoração de textos no Microsoft Word, tá? Aí, se tiver alguma tarefa que vocês têm que entregar um texto, eu for lá e avaliar vocês, eu, o professor Danilo, né? Avaliarmos que vocês tiraram 8, eu vou sempre escrever embaixo, ó. Sua nota foi 8 por quê? Porque você esqueceu de fazer isso, esqueceu de fazer aquilo, aquilo lá você fez errado, blá blá blá. Tá? Então, sempre que tiver uma nota nas tarefas de vocês, verifiquem ali a nota, verifiquem se o professor colocou aí o feedback, o retorno, né, o motivo desta nota, tá? E pode questionar também, professor, teve 8 na minha nota lá, por que que o fulano teve 10, eu tive 8, ou eu tive 8 porque fiquei na dúvida. Tá joia? Então, essa é um outro comentário também que eu queria fazer que eu não fiz aí na primeira aula da semana A. Certo? Bom, tranquilo por enquanto, né? Sobre o questionário, sobre o fórum, tá beleza. Então, acho que é isso, galera. Se não tiverem mais dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. E aí, galera, eu sempre falo isso, toda aula síncrona eu vou estar falando isso, ó. Acostumem-se ao seguinte, ó. Nossas aulas, se fosse no presencial, nossas aulas seriam das 19 às 22h40, tá? Então, aproveitem a quinta-feira para trabalhar a disciplina de informática. Então, 19 horas a gente faz a aula síncrona. Então, na semana A, vocês vão ver o conteúdo novo que o professor vai explicar, tudo mais. Aí acabou a aula síncrona é meia hora, 50 minutos no máximo. Aí acabou a aula síncrona, vocês têm até as 22h40. Ah, vou dormir mais cedo. Ah, vou fazer outra disciplina. Não, evitem de fazer isso. Tá? Façam o quê? Vai lá no Moodle, assiste as videoaulas, desenvolve as atividades no período de aula de informática, tá? Para quê? Para evitar que você tenha que depois ficar de madrugada fazendo atividade de informática, ficar de domingo, de sábado, ficar fora do horário de aula, tendo que desenvolver as atividades, tá? Então, se acostumem com isso, por quê? Porque daqui a pouco a gente volta para uma aula presencial, pode ser que a gente retorne esse ano ainda, aos poucos, ou retorne totalmente, ou retorne só o ano que vem, mas pode ser que a gente retorne para a aula presencial, e aí vocês já estão com o hábito de, quinta-feira, separar o dia para a aula de informática, tá? O dia não, a noite, né? Tá certo? E aí vocês acabam não precisando, né, estudar de madrugada, estudar de final de semana, correto? Então essa é a dúvida final aí que eu queria indicar, a dica final, né? Aí se não tiver mais dúvidas, galera, acho que a gente já pode encerrar, pode ser? Sem dúvidas mesmo, todo mundo? Sem dúvidas, professor. Tranquilo. Beleza. Então avisem a galera lá que esta aula está gravada. Vou colocá-la no Moodle. Então quem não conseguiu assistir no síncrona, pode assistir depois de forma assíncrona lá no Moodle. Beleza, pessoal? Então, Juliane, tudo certo? Beleza. Então, bom restinho de semana para vocês. Não esqueçam que o prazo das atividades da primeiro bloco é até amanhã à noite, certo? Então desenvolvam, aproveitem agora esse horário até as 22h40 para desenvolver as nossas atividades. E se tiver dúvidas, aproveitem aí para me chamar aí no bate-papo, no WhatsApp e por aí afora. Beleza, galera? Bom restinho de semana para vocês. E segunda-feira no máximo já Até, tô conversando com professor. vocês. Aí, até mais, espera lá. Segunda-feira no máximo tô Até. avisando já que matéria nova tá no Moodle, tá, galera? Até mais, Tá Gabriel. certo. Até. Até, Boa noite. professor. Boa noite. Beatriz. Boa noite. Tchau, Boa noite. Letícia, Manuela. Boa noite. Boa noite, Stephanie. Tchau, Ingrid. Pra você também. Ótimo final de semana.